Essa é a terceira aula do curso, que não sabemos quantas aulas vai ter. Né? Curso sobre uma história crítica dos direitos humanos, e estou tentando explicar aqui como é que surgiu esse conceito de direitos humanos e como ele se tornou problemático, né, nos nossos dias de hoje. Na última aula, para fazer uma breve recapitulação, eu falei um pouco sobre a querela da pobreza do século XIII, né, que foi gerada pela emergência do franciscanismo. Né. Os franciscanos surgiram como uma ordem nova, uma ordem radical, né, uma ordem mendicante, cuja proposta era ver o evangelho sine glossa, né, sem anotações marginais, né, sem explicações, o evangelho puro ali, né, de certa maneira, né, essa radicalidade do franciscanismo lembra, de certa maneira, o que vai ocorrer com o protestantismo, né, embora, né, seja católico ainda, então, né, não é inteiramente problemático, né, tanto é que a ordem foi aprovada. Mas essa nova ordem, ela tinha um problema dentro da sua regra, que era de que a pobreza prescrita por São Francisco de Assis, ela tinha alguns problemas de enquadramento jurídico, né? E, assim, São Francisco prescrevia a pobreza, mas como exprimir isso terminologicamente? O grande problema era que os membros da ordem franciscana diziam que os franciscanos não podiam ter nem coletivamente, nem individualmente propriedade sobre os seus bens. Quer dizer, depois, né? Embora São Boaventura não tenha ido por um caminho tão radical assim, né? São Boaventura dizia que os franciscanos poderiam ter um certo direito sobre as coisas, né? E até mesmo a expressão direito de uso foi aventada, né? Só que a sucessão de pontífices que teve lugar durante o século XIII e início do século XIV, ela ainda assim encontrava alguns problemas com uma facção dentro da ordem franciscana, que era a facção dos espirituais, chamados fraticelli, ou irmãozinhos. A facção dos espirituais, não dos intelectuais, a facção dos espirituais, ela pretendia que os padres não tivessem propriedade nem individualmente, nem coletivamente, e dizia que os frades não poderiam ter direito, né? Nem mesmo o ius utendi, nem mesmo o direito de uso sobre as coisas que lhes estavam sujeitas. Porque qual era o problema da ordem franciscana? A ordem franciscana era uma ordem mendicante, e era uma ordem nova, era uma ordem muito inspiradora, e por isso muitas pessoas entravam para ela. Algumas dessas pessoas eram ricas, já. E ainda assim, quem não entrava para ela, muitas vezes doava bens, né, vultosos bens, para essa ordem. Então, eles acabavam tendo muita coisa. Só que isso gerava um problema do qual eles tentavam escapar por meio de um artifício muito mais retórico, muito mais terminológico, do que propriamente vivido, né? A pobreza, eles tinham uma insistência muito grande sobre a questão da pobreza como algo formal, né? E eles encontravam um problema com a terminologia jurídica, porque a terminologia jurídica do direito romano, ela é baseada na realidade, né? Ela surgiu dentro de um contexto em que não havia emergido a filosofia, digamos assim, em Roma pelo menos ainda não havia, e mesmo assim a filosofia que havia emergido e que era predominante era o platonismo ou o aristotelismo, né? Embora com mesclas no direito romano de epicurismo nem tanto, mas de estoicismo, né? Existem alguns trechos das Institutas e do Digesto que estão influenciados pelo estoicismo, como na questão da lei natural, a divisão entre lei natural
para os animais e lei natural e lei... Eles têm eu sei que eles aplicam a lei natural para os animais também. Né? E chamam a lei natural dos humanos de um outro nome que eu não me lembro agora. Mas isso não é importante agora. O importante é que eles encontravam problemas com essa terminologia. Né? Eu gostaria de abrir um parêntese agora para mencionar um fato que é anterior ao que eu vou comentar depois, cronologicamente, que é um episódio, na verdade, uma formulação que é feita por um padre do final do século XIII. Tá? No final do século XIII, São Tomás de Aquino morre no ano 1275, não, 1274, né, a caminho de um concílio, se eu não me engano, não me lembro se era onde era esse concílio, acho que era em Roma até, não me lembro. Mas ele morre e 3 anos depois da sua morte, algumas teses atribuídas a ele são condenadas pelo arcebispo Etienne Tampier, que era o reitor da Universidade de Paris. Muito frequentemente, os arcebispos de Paris eram também os reitores da Universidade de Paris. Né? E nessa condenação existe uma participação, seria exagerado talvez dizer protagonismo, mas existe uma participação muito importante de um teólogo chamado Henrique de Gandhi. Gandhi é uma cidade que fica na Bélgica, né? Existe até hoje. Normalmente ela em francês se grava assim, em belga não, em Flamengo, pouco eu acho que se grava assim. O Henrique de Gandhi, ele era um teólogo importante do final do século XIII, né? E existe uma discussão muito importante para o que a gente vai ver, que é uma discussão da qual ele participa. Eu acho que eu esqueci de incluir essa parte, mas eu anotei aqui. Então é importante que a gente tenha uma ideia, né, de como é que os problemas começam a surgir em matéria de terminologia. Existe um Quodlibet, se eu não me engano é o Quodlibet 9. As questões quadlibetárias eram questões sobre qualquer coisa, né? Questões aleatórias, digamos assim, que os mestres e os discípulos e os professores e aspirantes discutiam publicamente nas universidades, né? E nesse Quodlibet 9, o Henrique de Gandhi está discutindo sobre se há pecado em que uma pessoa condenada à morte fuja da sua prisão, né? E ele faz uma distinção entre 4 categorias, digamos assim, que dizem respeito ao pensamento jurídico, né? Ele distingue entre fas, licitum, ius e necessitas. Né? Então, qual é a importância dessas categorias? Né? Bom, ele diz que, pelo faz, uma pessoa pode se utilizar de algo alheio sem dano ou incômodo para essa pessoa. Essa questão do dano, a gente deve tentar encarar ela de uma maneira bem restrita. Né? Então, o que seria o faz? Seria o direito de passagem, né? O direito de servidão, né? Seria o direito de usar alguma coisa que não se deteriora pelo uso, né? Porque daí não advém nenhum dano para o proprietário daquela coisa, para o dono, né? Ele fala do licitum, que é o uso com dano de pequena monta, né? Com dano a gente não deve, novamente, pensar que é um dano real, patrimonial, né? O dano de pequena monta é o seguinte, o cara tem
uma plantação de 500 árvores. E eu vou lá e estou passando pelo caminho, estou morrendo de fome. Ou talvez não esteja morrendo em necessidade extrema, mas estou com fome e quero saciar minha fome momentaneamente. E colho algumas frutas da árvore daquele terreno que estão na parte de fora, digamos assim, estão pendendo para fora. Né? Isso parece que estava na lei de Israel, que a pessoa poderia pegar, que estivesse para fora, poderia ser pego, pendendo para fora do terreno, né? Da cerca, coisas desse tipo. Né? Pelo ius, ele determina o ius como sendo aquela relação com um certo bem que está acompanhada da actionem reivindicandi, né? A ação para reivindicação daquela coisa, justiça. E pela necessitas, ele entende a conveniência de se usar coisa alheia, né? Ou seja, não apenas não é prejudicial que eu use aquilo daquela pessoa, mas é conveniente num sentido global, na medida em que em situações extremas isso realmente se impõe, né? Pelas circunstâncias das coisas. Então ele dá o exemplo na hora de falar da necessitas do furto famélico, né? E o mais interessante disso é que na hora de responder a questão sobre se o preso peca ao fugir de uma cela, se ele estiver condenado à morte, ele fala o seguinte, né? Ele fala que se ao se evadir da sua cela ou do lugar onde ele está, talvez sendo exibido, ele pode fazê-lo sem dano a coisa ou pessoa, e aí ele dá um exemplo bem extremo, assim, o carcereiro deixou a porta aberta. Se o carcereiro deixou a porta aberta, então ele pode escapar. Ele não só pode, como deve escapar. Por quê? Porque cada um, em primeiro lugar, tem o dever de preservar a sua vida. Né? E aí ele fala que, nesse caso, ele tem uma proprietas em si próprio, né? Que é oponível ao ius do juiz. E o argumento do Henrique de Gandhi é o seguinte: a proprietas é um poder da alma e o ius é um poder do corpo. Só pode ser exercido desde fora. Né? E por isso, eu não sei se eu falei isso, mas o Henrique de Gandhi fala que se ele não escapasse nessa hipótese, ele seria condenável por não cuidar de si como deveria, né? Ser culpado de homicídio de si próprio. Ele não usa suicídio. Ele fala, esse cara seria homicida de si próprio, se ele não fugisse. Mas isso aqui é importante porque lá na frente a gente vai ver como é importante essa caracterização da proprietas como um poder da alma em oposição ao ius. Mas lá na frente, em outra aula. Mas aqui, o mais importante da aula de hoje é essa questão do ius como sendo dotado de uma actionem reivindicandi. Então, por que isso é importante hoje? Isso é importante hoje porque na discussão do Ockham com o Papa João XXII, esse argumento tem lugar. Desculpa, Pois não. Voltando à vaca fria. Não seria em segundo lugar, o primeiro lugar não seria a preservação da alma e nem em segundo lugar a preservação da tua vida? Eu acho que sim, né? Eu não sei se isso ocorreu ao Henrique de Gandhi, que se deve obedecer às autoridades constituídas e que... Entendeu? Mas pode ser que isso seja, ainda que numa situação extrema, pode ser que isso seja um desvio realmente, que embora pequeno, lá na frente vai concorrer para que surjam erros de maior monta, né? Como disse São Tomás, comentando o De Cello, acho que é no Prolegômeno ao De Cello do Aristóteles, ele comenta em outro lugar também, já não lembro, Parvus error in principio, maius est in fine, né?
pequeno erro no começo pode se tornar um grande erro Sim. lá na frente. É que senão também acusaria de algum tipo de crime pecado dos mártires, não é? Que eles estariam botando a vida na frente da alma. Essa discussão é muito interessante. Ele aborda, se eu não me engano, na 124 da... Eu não lembro se é da prima secunda ou da segunda secunda, mas eu escrevi um artigo sobre a visão que o Finis tem da lei natural e do direito natural segundo São Tomás, justamente mencionando esse artigo aí. Porque eu acho que o Finis incorre num certo naturalismo na hora de interpretar São Tomás. Mas o argumento de São Tomás para o martírio é basicamente não é que você joga a sua vida fora, é que você escolhe um bem maior, né, que é a vida da alma, e por escolher esse bem maior, esse bem menor pode ser, digamos, cuidado de alguma maneira. Né? Mas é de se pensar, né? É porque o martírio ele pressupõe que aquilo que tu está sofrendo é uma injustiça, né? Uma injustiça. Bom, a questão aqui seria talvez fosse justo, mas eu não sei, né? Houve épocas na história da humanidade, sei lá, século XVII na Inglaterra, quando os caras começaram a cercar os campos. Tinha leis duríssimas que prescreviam pena de morte para roubo de lenha, para furto de lenha. Eu não sei como é que era nessa época aqui, no final do século XIII, qual era a dureza das penas para ações que hoje em dia, bom, que em qualquer tempo a gente reputaria como não dignas dessas penas. Mas, bom, se fosse por algum motivo sério, né, eu acho que talvez fosse justo seria o cara sofrer a pena mesmo, né, ainda que com oportunidade de escapar. Mas eu acho que o Henrique de Gandhi ele coloca um argumento teológico no meio que é a pessoa que foge. Se eu não me engano, eu não lembro exatamente, mas eu acho que em algum momento mencionar a pessoa que foge, inclusive, ela pode vir a se arrepender do crime, se converter, alguma coisa assim. Mas enfim. E pode, enfim, vir a fazer o bem no futuro. Mas vamos entrar agora na parte da discussão entre dois pesos pesados aqui. Guilherme de Ockham e Papa João 22. Então, isso aqui é mais um episódio da querela da pobreza, querela franciscana da pobreza. Né? Como eu mencionei na aula anterior, a abordagem que São Boaventura fazia dessa questão, ela está veivada de uma certa tendência desinstitucionalizadora. Né? Ele tendia a acreditar que os frades franciscanos eram a última bolacha do pacote e que, de certa maneira, eles eram superiores até à própria igreja e que a igreja, de certa maneira, se sujava por, digamos assim, nominalmente administrar economicamente e litigar pelos bens da ordem franciscana, porque o grande problema, segundo eles, não seria ter muitas posses, mas mexer com dinheiro ou litigar pelos bens. Então, essa é a grande insistência, né, que vai permear a discussão de Guilherme de Ockham com o Papa João 22. Né? Essa discussão era tanto mais complicada quanto o Papa João 22 era acusado na sua época, com razão, diga-se de passagem, de heresia. Mas não era uma heresia que a gente olharia hoje em dia e diria, bah, que coisa escandalosa. Né? Era uma heresia sobre um ponto, digamos assim, muito mais transcendental da doutrina católica, que é se a visão beatífica existe, se eu não me engano, antes do juízo final
ou só depois do juízo final, e ele dizia... Enfim, a posição dele estava errada nesse negócio. Eu não lembro qual é a posição certa, então não vou dizer. Mas eu lembro que era uma discussão no que dizia respeito a um negócio que, assim, se a gente parar para pensar, não é que faça tanta diferença pro cotidiano do cristão, tipo, tanto é que... Bom, não é que eu vou tomar por exemplo, mas eu não faço a menor ideia, entendeu, de como é que é essa questão da visão beatífica. Tenho a impressão de que... não sei. Não vou incorrer em heresia aqui. Então, tipo, Guilherme de Ockham, quase todos os parágrafos que ele dedica nessa obra ao Papa João XXII, ele começa assim, histeréticos, este herege, e desce o pau, desce sarrafo no Papa João XXII. É um negócio um pouco cômico, mas é muito chato, porque o Guilherme de Ockham é um mala, ele era um lógico, né? Ele era um logicista, ele era um nominalista, então ele fica discutindo as terminologias à exaustão, né? Quando a questão... Assim, ele pega um parágrafo do Papa João XXII desse tamaninho, assim, e escreve 5 páginas, entendeu? Desse tamanho para rebater, fazendo distinções sutis e... É um mala. Esse cara era um mala. Então, o Ockham, lá pelos idos de 1328, se eu não me engano, também estava sendo acusado de uma heresia, né? Era um negócio mais comum naquela época. Só que a heresia que o Ockham estava incorrendo era muito mais séria, era uma heresia trinitária, né? E ele chegou a ficar preso na carceragem papal, carceragem pontifícia, que à época ficava em Avignon, porque o papado nessa época tinha se transferido para Avignon, né? Por causa de problemas com a coroa da França e, enfim, causaram muita... Eles foram abduzidos, basicamente. Sim, foram né? Durante o pontificado do Papa Bonifácio VIII, se eu não me engano, ele não é sequestrado. Não, porque ele é encurralado em Roma, ou nos arredores de Roma, morre ali depois de pouco tempo, e o sucessor dele, sim, se eu não me engano, é abduzido e é capturado para Avignon. Guilherme de Ockham estava ali nos idos de 1328, junto com Miguel de Cesena, preso. E os dois, mais um cara chamado Bonagrazia de Bergamo, que era o jurista da ordem franciscana, acho que os 3 fogem e são gentilmente acolhidos pelo imperador, aspas, Luís da Baviera. Por que imperador? Porque ele não tinha recebido a bênção papal, né, sobre o seu título. Tinha sido eleito, né? Não sei se vocês sabem, mas o imperador era eleito, tinham 7 eleitores, se eu não me engano, e eles escolhiam quem iria suceder o imperador anterior. Normalmente escolhiam o sucessor hereditário mesmo, né? Mas nem sempre isso ocorria, né? Até porque às vezes sucessões hereditárias são interrompidas por motivos naturais. Mas Ockham é gentilmente acolhido pelo imperador Luís da Baviera e começa a ajudar o imperador Luís da Baviera a descer o sarrafo no Papa João XXII, que não tinha referendado o título, né, do imperador. Então, a discussão, basicamente, entre o Ockham e o Papa João XXII é que franciscanos não têm ius. Vou botar aqui em parênteses direito. E o Papa João XXII fala: tem sim. Então, Guilherme de Ockham vai dizer que os franciscanos não têm nem o ius utendi. Não tem. Isso aqui não existe. O franciscano não tem direito. Isso aí é besteira de vocês. E o Papa João XXII, a partir de uma abordagem tomista, ele é, de certa maneira, discípulo de São Tomás,
ele vai colocar o seguinte, olha, os franciscanos eles têm direito sim, porque o direito é uma coisa objetiva, né? E o Ockham vai falar, não, o direito é uma coisa subjetiva, né? Voltamos de certa maneira àquela discussão entre o São Boaventura e os oponentes da ordem franciscana. Só que São Boaventura falava de domínio e, como esse poder sobre os bens, e falava que o domínio ele tinha um título num direito, né? Ele falava dominium ex iure, né? Iure aqui como título jurídico. Título jurídico ou ordem mais abrangente das coisas. Ele falava ex iure pelo direito à caridade, pelo direito da cidade, pelo direito da igreja, etc. Né? Então, basicamente, existem duas discussões. Né? Ele fala que eles não têm ius, mas fala também que eles não têm domínio. O Ockham vai falar. Ele vai falar dominium seu proprietas. Ele vai basicamente intercambiar esses dois termos o tempo todo para significar a mesma coisa, né? Domínio ou propriedade. Então, o que o Papa João fala? Olha, o Papa João fala que eles têm tanto domínio quanto ius. Por que eles têm domínio? O Papa João 22 vai falar que, olha, não é possível que uma pessoa tenha somente o uso de coisas que são consumidas pelo uso. Né? Por exemplo, você está usando esse café aí? Ou não? Está consumindo. Está consumindo, né? Tipo, não tem como o Lucas falar, eu fiz esse café com todo carinho, eu tenho muito apego a ele, eu queria que você me devolvesse, só usasse o meu café e devolvesse. Embora fosse possível que você fizesse isso em outro contexto, né? Suponhamos, você fez um café e estamos aqui, eu sou um publicitário e resolvemos gravar um comercial. E a Fernanda vai apenas fingir que está tomando seu café, fingir que está gostando muito, para gravar um comercial, mas depois ela vai te devolver o seu café. Aí sim pode dizer que você está usando, né, o café. Embora ele seja consumível pelo uso, mas vai ser um uso que não é o uso, digamos, natural do café, né, que é ser. Então tá. O Papa João vai falar, cara, vocês têm domínio sim, porque as coisas consumíveis pelo uso, elas não podem senão ser apropriadas por aqueles que as usam, no sentido próprio, obviamente, né? Vamos nesse segundo exemplo, né? Porque esse exemplo ele vai permear um pouco essa discussão, porque tem uma hora em que eles vão discutir sobre a usura, vão retomar discussões bem antigas de Não é São João Nazianzeno, não. O Boca de Ouro, é o São João Crisóstomo. Então eles vão discutir a usura e vão dizer, existe o empréstimo de dinheiro que implica uma transferência de domínio. Por quê? Porque você vai usar aquilo de acordo com a sua vontade, né? E tem o que eles chamam pecuniam ad pompam, né? Que é o dinheiro que você vai utilizar para fins numismáticos, né? Por exemplo, você vai utilizar para fazer uma exposição das moedas que você tem, sei lá, que são moedas raras, etc. Já existia na época, né? Enfim. Ele vai falar isso, eles têm domínio, sim, pelo menos nessas coisas que são consumíveis pelo uso. Porque não faz sentido tu dizer, vou te emprestar meu biscoito, entendeu? Não faz sentido. E ele vai falar, vocês têm uso sim,
porque seria injusto que eu privasse o frade Guilherme de Ockham do seu hábito, da sua cela, da sua cama e de outros bens dos quais porventura ele se utilize, né, para viver sua vida. Contra isso, o Ockham vai dizer que não, que existe o uso sim das coisas que são consumíveis, e ele vai pegar trechos das escrituras em que o uso é utilizado para descrever o ato de comer, mas, enfim, são usos impróprios da palavra uso, né, com perdão da redundância. Então Ockham vai brandir esse argumento, a meu ver, não muito convincente. E ele vai brandir um outro argumento contra o dominium. Ele vai dizer, aliás, contra o ius. Né? Ele vai dizer que o iuso tende não pode ser atribuído aos franciscanos porque eles não podem litigar em juízo. Né? Vai falar, vamos fora. Aí o Papa João vai dizer, bom, tudo bem, mas não vai ser injusto se alguém privar vocês, né, como eu falei agora, das coisas que estão sendo utilizadas em caráter habitual e contínuo por vocês, e às vezes até pessoal. E o Ockham vai falar, não, você está errado, isso é mera licentia. Vai dizer que isso é licentia utendi. O Papa está errado, que isso é uma mera licença. E nem toda licença implica um ius, porque ele vai dizer que a licença que é concedida aos frades franciscanos, ela é revogável a qualquer momento por aqueles que detêm a propriedade das coisas. Né? Ela vai dizer que existe uma que é revogável a qualquer tempo, então não gera direito. E a outra que não é revogável. Ad libitum. Só que tem um outro problema. Esse argumento aqui, ele só se aplica ao dono da coisa. Porque se um terceiro chegar e te privar dessa coisa, vai ser injusto. Né? Então, eu acho que esse argumento do Ockham, ele toma um checkmate a partir do momento em que se contempla a possibilidade de um terceiro, não envolvido na relação, interferir com o uso de uma coisa que está sendo detida em caráter de bem. Né? No meio dessa discussão toda, na qual a gente percebe que existe uma contraposição entre uma posição subjetivista e outra objetivista, existem mais alguns detalhes que nos interessam. O primeiro deles diz respeito ao dominium. Né? O Ockham vai dizer que o dominium não é detido nem individual, nem coletivamente. E ele vai dizer que essa, inclusive, era a situação dos primeiros apóstolos, que é nada mais, nada menos aquilo que os franciscanos estão tentando restaurar. Né? E para isso ele vai se utilizar de um argumento que é o seguinte. Ele vai dizer que esse domínio não existe nem coletivamente, porque os bens
dessa situação, detidos pelos apóstolos, se destinam apenas a remediar as necessidades dos fiéis, fazendo referência. Fiéis não, fiéis é financiamento estudantil. Os fiéis. E ele vai identificar a essência do domínio ou da propriedade com a livre disposição, a libérrima disposição dos bens que se detêm. Só que com esse argumento também tem um problema. E esse problema, inclusive, é confrontado por um argumento da Bíblia, que é a parábola dos talentos. Por quê? A parábola dos talentos, o Senhor chega e dá para os servos o dinheiro para justamente eles lucrarem eles, né? Claro, isso aí também não é uma utilização libérrima, porque, bom, se o cara também está obrigado a negociar, mas existem muitos problemas com os argumentos apresentados pelo Ockham para dizer que os franciscanos não tinham domínio nem direito, né? Não tinham propriedade, além de que essa confusão entre domínio e proprietas é uma excrescência também, né? Porque, como a gente viu na primeira aula, proprietas é algo que diz respeito a uma pessoa apenas, né? Se é comum, não é proprietas, né? No direito romano, proprietas é utilizado num sentido concreto, como uma coisa que pertence a alguém, e portanto é própria, uma proprietas, tipo, sei lá, essa caneta não é proprietas, mas esse par de calçados é minha proprietas. Era assim que eles se referiam, que eles utilizavam o termo. Ou proprietas como a propriedade esvaziada dos seus poderes inerentes, digamos assim, né, em favor de um terceiro que tem o usufruto, por exemplo. Né? Mas eles nunca utilizavam proprietas como esse conjunto de poderes que alguém tem sobre uma coisa. Isso aí o Guilherme mostra aqui. Não era assim. Né? Então, no meio dessa argumentação toda, ainda existe um aspecto interessante sobre o Guilherme de Ockham, que ele apresenta uma distinção, supostamente ele colheu em Santo Agostinho, entre ius fori e ius poli. E aí ele vai dizer que o ius fori é um poder advindo de um arranjo humano, digamos assim. Ele fala ex factione, né, de um pacto, que às vezes está de acordo com a justiça, ou com a reta razão, perdão, e às vezes ele não está. Né? Ele vai frisar isso em relação ao ius fori, né, que seria o direito do foro. Ele coloca ali, quando conformes referatione, ali, quando discordante. E em relação ao ius poli, ele fala, bom, ius poli é um poder conforme a reta razão, independente de pactuação humana ou de qualquer ordenação humana e ainda mesmo divina, puramente positiva. Então, ele quer fazer que o direito seja algo meramente emanado da recta ratio, né? Da recta ratio individual, não mediada
pela lei humana ou divina. Essa é a pretensão do Ockham ao conceituar o ius poli, né? Que é uma conceituação completamente subjetivista, né? E além disso ele vai dizer que, olha, isso que os frades franciscanos fazem, não dá para dizer que é injusto, essa licença, entendeu? Essa licença. Falar. Porque existem três sentidos de justo. Existe um que é conforme a justiça geral, que são todos os atos que dizem respeito a outrem. Um é segundo a justiça particular, que tem a ver com a lei civil. Mas existe um terceiro conceito de justo, que é o justo metafórico. E segundo esse justo metafórico, o que os frades franciscanos fazem não é injusto, né? Quer dizer, mais subjetivista do que isso, impossível. Agora eu vou ler um texto aqui, que é muito interessante, muito ilustrativo, a respeito da mentalidade da ordem franciscana. Não sei se eu mencionei isso, mas segundo o Papa Bento XVI, o São Francisco de Assis não queria fundar ordem nenhuma. Ele simplesmente começou a atrair um monte de gente e teve que, meio que forçado, ele não era jurista, ele teve que escrever uma regra. E aí tem um episódio curioso aqui, que é o episódio do Frei Junípero. Não é o tal Frei Junípero Serra, que acho que é um jesuíta. Acho que é jesuíta, não sei. Que está sendo canonizado, está em processo de canonização. Mas esse episódio é engraçado. Uma vez, em Santa Maria dos Anjos, como que abrasado pela caridade de Deus, visitando um frade enfermo, com muita compaixão perguntou-lhe, Frei Junípero, né? Posso eu prestar-te algum serviço? Responde, ser-me-ia uma grande consolação se me pudesse obter um pezinho de porco. Disse subitamente Frei Junípero, deixe estar que eu o terei sem demora. E vai, e toma uma faca, creio de cozinha, e em fervor de espírito vai pela selva onde estavam pastando certos porcos, e lança-se atrás de um, e corta-lhe o pé, e foge, deixando o porco com o pé cortado. E volta, e lava, e prepara, e cozinha aquele pé, e com diligência, bem temperado, o dito pé com muita caridade. E o enfermo come com grande avidez, não sem muita consolação e letícia de Frei Junípero. Por esse tempo, quem guardava os porcos e viu o frade cortar o pé, grande amaritude, referiu por ordem ao seu senhor toda a história. Seu senhor São Francisco de Assis, é contemporânea da vida de São Francisco de Assis, está nos Fioretti. Vou tentar me achar de novo aqui. E informando este do fato, foi ao convento dos frades, chamando-lhes hipócritas, ladravazes, falsários e malandrins e mais gente. É sensacional. Porque haviam cortado o pé do seu porco. E São Francisco, todo prudência, estando todos os outros frades estupefatos, cogitou e disse no seu coração, isto teria Frei Junípero feito por zelo indiscreto, e mandou imediatamente chamar à sua presença Frei Junípero, e perguntou-lhe, cortaste o pé do porco na selva? Ao que Frei Junípero, não como pessoa que houvesse cometido uma falta, e como pessoa a quem parecia haver feito uma grande caridade, todo contente, respondeu e disse assim, meu doce pai, é verdade que cortei um pé ao dito porco, e a razão, pai meu, houve compadecido. Fui por caridade visitar tal irmão enfermo, e, ordenadamente, ele narra todo o fato e depois ajunta. E digo-te que, considerando a consolação que esse nosso irmão teve e o conforto obtido com o dito pé, se eu tivesse cortado os pés a 100 porcos como fiz a um, creio certamente que Deus o teria havido por bem. Ao que São Francisco, com grande zelo de justiça e grande amaritude, disse, ó Frei Junípero, para que fizeste tão grande escândalo? Não é sem razão que aquele homem se lastima e está tão furioso contra nós. Talvez esteja ele agora pela cidade nos difamando por causa de tal falta, e tem grande razão.
ordeno-te, pela santa obediência, que corra atrás dele de tal modo que o apanhes. Lança-te em terra diante dele e dize-lhe toda a tua culpa, prometendo-lhe de dar tal satisfação e tanta que ele não tenha motivo de se zangar conosco, porque, por certo, isso foi um grande excesso. Então, essa história ela é ilustrativa acerca do caráter subjetivista que permeava os membros da ordem franciscana, né? A história, no final, acaba bem, né? Frei Junípero convence o cara de que, foi por caridade, e não só convence o cara de que foi por caridade, que tinha sido um grande bem, como convence o cara, não sei se ele convence o cara ou o cara fica tão comovido, acho que ele fica tão comovido que dá o porco inteiro para o convento, dos freios franciscanos. E a história termina bem. Mas você vê que São Francisco não tinha bem essa posição, né? Ele tinha uma posição mais prudente dentro da justiça, né? E uma posição que levava em conta que, a justiça não está só entre duas pessoas, não está só na cabeça de uma pessoa, né? Quando você vai fazer justiça, você tem que tomar em conta tudo que tem em volta, todas as pessoas possivelmente envolvidas. E para isso que existe a ordem civil, né? Pois não. Santa Lúcia dos Pobres, que conta uma história parecida, que estavam em determinada cidade e conseguiram de empréstimo um local para as irmãs ficassem. E no fundo do local havia um galinheiro. Daí emprestaram o local para elas, o galinheiro ficou por lá. Daí depois de um tempo, o dono do local chega para visitá-las e pergunta: cadê as galinhas do galinheiro desses primeiros? Porque achava que não havia mal em pegar as galinhas que não pertenciam, porque eles estavam fazendo comida para as irmãs e para os pobres. Sim, razoável, mas nesse caso aí também estado de necessidade um pouco, né? Eu acho. Acho que é um pouco diferente do que o Frei Junípero fez, né? Porque entender que aquela questão da pessoa enferma era uma necessidade dele, não é? Não sei se era uma necessidade. Uma refeição, um bolo, algo pode ser? Não sei se era uma necessidade. Talvez não. Talvez fosse só um agradinho mesmo, assim. Mas, ao fim e ao cabo, São Francisco o repreendeu por isso, né? Mas não quero julgar também de situações e situações, né? Enfim, só Deus e a superiora. Acho que a Madre Lúcia era superior, então, bom. Então, ó, entre ela e... Eu não tenho nada a ver com isso. Tu estava falando a respeito da lei segundo essa questão, né? E eu notei que existia uma certa relativização da lei por parte dessa ideia que tu passou. Como eu cheguei agora, eu queria entender de que se trata essa relativização, por que subjetiva e objetiva, essa diferença. Eu não peguei agora, então eu queria que tu me explicasse rapidamente. Tá. Mas exatamente... Então, a discussão basicamente entre a tradição moderna, digamos assim, e a tradição antiga, medieval, vou botar aqui tradição romana, medieval, é que a tradição moderna ela tem um conceito subjetivo de direito. E a tradição romana e medieval ela tem conceito objetivo. Né? Esse conceito ele é basicamente descrito, designado como id quod justum est, ou ao menos o seu sentido principal, tá? O sentido principal de direito, que é justo. Sentido principal. Então, por ele tomar esse ponto de partida, ele olha toda a ordem envolvida, as pessoas do entorno. A tradição moderna, ela caracteriza o direito subjetivo como facultas, né?
como que uma faculdade. Eu vou utilizar do Gross, tá? Faculdade moral de fazer ou ter algo de maneira justa. O problema com essa caracterização aqui, como a adoção disso aqui como sentido principal do direito, Então o objetivo seria mais metafísico, de certa forma, a ideia de justiça de uma forma mais metafísica e o subjetivo seria algo mais aproximado do indivíduo. sim, isso aqui é metafísica realista. Isso aqui é metafísica, via de regra, nominalista, né? Tanto, e a metafísica nominalista, ela se limita num axioma, uma frase, digamos assim, não sei se pode se chamar um axioma, totus sunt partes. E é engraçado que eu vi esse aqui num livro do André de Murray, que se chama La estrutura da filosofia política medieval. Eu li em espanhol, não li no original francês. Eu nunca vi no original francês, na verdade. Ele tem um parecido que era em francês. E é engraçado que na discussão com o Papa João XXII, no Opus Nonagita Dirum, ele fala Ordo sunt fratres. Então, existe uma indistinção entre o todo e as partes, porque os nominalistas eles não consideram as relações como sendo algo real, entendeu? Então, em certa altura, a bem da verdade, no Opus Nonagita Dirum, o Ockham fala a ordem franciscana, não, a igreja, eu acho, ele fala isso da igreja, não fala só da ordem franciscana, não. Fala, porque a igreja é como se fosse uma manada de porcos. Claro, é um corpo místico de Cristo e uma manada de porcos, praticamente a mesma coisa, né? Imagina. Esse é o porco místico. É o porco lá que foi possuído pelo demônio, que foi expulso pelo carinha lá do Lago de Genezaré. Só se for, né? Então, basicamente, assim, isso aqui é a tradição iluminada pelo Espírito Santo e isso aqui é a tradição iluminada pelo Espírito de Porco, entendeu? Basicamente isso. Eu não sei se isso te ajudou a compreender. Porque aqui o justo aqui, o que o Ockham fala? Ele fala, ó, você tem que ter ele fala no ius fori, isso implica o poder de litigar. Então, essa concepção de direito, pelo lado do ius fori, ela é problemática porque ela admite que a justiça pode ser feita a partir do indivíduo, munido da sua recta ratio, sem referência aos outros e sem referência à lei da cidade, e sequer à lei positiva divinamente emanada, né? A gente acabou de ver. E na parte do ius fori ele fala, ó, o importante do ius não é a situação jurídica do cara, é se o cara tem o poder de litigar. Pô, mas cara, litigar qualquer um sabe, entendeu? Qualquer um sabe reclamar, qualquer um sabe encher o saco. Então, a caracterização do direito na tradição moderna, ela começa a abrir um espaço sem precedentes para as pessoas inconformadas com a ordem social, entendeu? Pela sua própria conceituação do que o direito é. Então dá para dizer que esse direito subjetivo, a partir da tradição moderna, ele é um direito que eu faço uma comparação com o que eu conheço, que é a questão, por exemplo, a diferença entre a filosofia quando ela era clássica e a filosofia para o iluminismo, entendeu? Eu vejo uma certa semelhança nesse sentido, porque essa tradição romana e medieval meio que associo mais a como Platão pensava, entendeu? E essa subjetiva eu vejo mais como algo do iluminismo, como algo... Sim. Entende? Eu faço associação porque eu estou pegando o conceito agora, então eu estou buscando referências do que eu conheço. Mas eu vejo essa diferença de pensamento e eu queria entender se é isso mesmo ou tem alguma referência ou eu estou viajando aqui. Não, você não está viajando. Inclusive, na aula anterior, eu fiz um aporte metafísico a essa explicação aqui.
com a distinção entre os 3 tipos de todo e os 3 tipos de parte, segundo São Tomás de Aquino. Né? Todo potestativo, todo universal e todo integral. E os tipos de parte potestativa, parte subjetiva, parte quase integral. Né? Dá para dizer que aqui o conceito de ius é mais como se fosse uma parte subjetiva. E, no caso do direito objetivo, é como se fosse uma parte potestativa e uma parte potestativa de um todo potestativo estático, que considera a concretude das coisas. Aqui não, aqui você abstrai da concretude das coisas, fica só com o poder subjetivo que emana do indivíduo. Isso. E não tem a ver com o que a coisa é, a que a coisa se presta socialmente e como você utiliza socialmente essa coisa com relação aos outros. É como se esse aspecto objetivo da tradição romana medieval fosse mais metafísico e essa subjetiva seria algo mais adaptado ao moderno, não? Sim, pode-se dizer que se vai perdendo a noção de participação. Né? A participação vai sendo esquecida, digamos assim. Mas enfim, acho que eu cobri tudo que eu tinha para cobrir do Ockham aqui. E acho que a gente pode passar para o segundo nome, que era o Jean Charlier de Gerson. Né? Só para a gente se situar aqui, eu vou colocar o nome do Ockham aqui e a data aproximada de nascimento e morte dele. Tem o Ockham. E eu não tenho certeza se existe uma data exata, ou se é tipo assim, nem os especialistas sabem. É 1033, se eu não me engano, a 1349. Ele morre durante o grande surto da peste negra, reconciliado com a igreja. Então, não podemos xingar o Ockham. Ele se arrependeu in extremis e beleza, tá tudo bem. Depois você tem o Jean Gerson. Se eu não me engano, é 1383. E ele morre em 1420. 22, tá? Aproximado, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia da sequência temporal. Então, Jean Gerson era o arcebispo de Cambrai e o reitor da Universidade de Paris, onde ele sucedeu Pierre Dailly. E a grande importância do Jean Gerson para a questão do direito é que ele tem uma discussão acerca do que significa o domínio e o que significa o direito, né, o ius, em relação àquelas pessoas e aqueles governantes que estão vivendo de maneira contrária, estão desligados da graça de Deus. Essa é uma questão importantíssima que começa a ser tratada no início do século XV. Né? Estamos aqui no século XV. Qual é a principal discussão aqui? Existe um texto que o Gerson escreveu com Pierre Dailly, que se chama De Vita Spirituale Anime. O grande problema com esse De Vita Spirituale Anime é que ele parece apresentar um argumento um tanto naturalista para justificar o direito e para justificar o domínio, digamos assim. Existe uma outra questão, que é que ele inverte a concepção que, por exemplo, a Ventura tinha da relação entre domínio e uso. Né? Por exemplo, para São Boaventura, existia um domínio que era um poder sobre coisas,
que emanava de um ius, que era, digamos assim, uma ordem objetiva. Uma ordem objetiva, uma instituição, título. Para o Gerson, canhotinha de ouro. Nossa, ninguém apaga a costa. Para o Jean Gerson, ele vai falar que o domínio é um ius. Ou que o domínio dá um ius. Ele é um pouco confuso em relação a isso. Tá? Mas o que é o problema principal desse texto? Que é um texto em que ele, como ele está falando da vida espiritual da alma, ele vai abordar essa questão se a alma que não está em graça do governante perde, por isso, o seu domínio, né, sobre a comunidade. Que, bom, digamos assim, era uma constante e não é que tenha sido sempre bem utilizada pelos papas, né? Os papas, às vezes, excomungavam. Se excomungavam, a obediência não era mais devida ao senhor temporal. O Jean Gerson vai dizer o seguinte: existe um domínio chamado domínio naturale. Só que ele vai fazer referência a esse domínio naturale como um domínio original que Adão e Eva tinham sobre as criaturas inferiores, utilizá-las conforme seu beneplácito para atingir seus fins, né? E a certa altura, isso tem um certo problema porque ele dá uma conotação que é um pouco panteísta. Porque ele fala o seguinte, ele fala que Deus dá a si em todas as coisas para as suas criaturas. E aí ele vai falar que Deus se dá para Adão e Eva na criação original, mas que ainda assim, para as pessoas que estão fora do estado de graça, ainda assim Deus se dá na criação, nas coisas criadas. Isso soa um pouco como panteísmo, na verdade, né? E aí ele vai falar que, por conta disso, existem certos títulos privados de justiça, no sentido de títulos particulares, que permitem que uma pessoa tenha direito sobre as suas coisas, ou sobre o seu servo, ou sobre a sua mulher, ou sobre os seus filhos, né? Por conta de uma relação natural, no que não vejo que ele esteja de todo errado, e também segundo as leis civis constituídas daquele povo, porventura estiver sendo observado. E, a certa altura, ele vai dizer que é justíssimo o título desse domínio, desse senhorio, né? E essa afirmação do Gerson é um pouco problemática se nós formos tomar em conta a tradição tomista. Por quê? São Tomás de Aquino vai falar o seguinte: o domínio que os infiéis têm sobre as coisas, ele jamais pode ser aceito se for o caso de uma instituição nova. Ou seja, um povo cristão foi recém-fundado. Eu devo ceder o domínio à nação invasora, ao chefe invasor, digamos assim, ao senhor invasor? Não. Nunca. Se um povoado acabou de ser conquistado por um muçulmano, você tem que ir lá e reconquistar. Ele fala, porém, no caso de esse domínio ser o domínio original, ele, ainda que não seja de per se justo,
não deve sofrer intervenção da igreja por uma questão prudencial. Ele fala para que se evite o escândalo do evangelho. Ou seja, para que as pessoas não se escandalizem depois, olha, como esses caras são cristãos e estão invadindo a gente, e estão tentando tomar o poder político. Né? Esse é o argumento de São Tomás. Mas dificilmente você vai ouvir São Tomás dizer que o senhorio político, principalmente, né? Porque assim, combinar, não faz muito sentido tu querer roubar a propriedade do judeu que está na tua terra, ou do muçulmano que está na tua terra, se ele é um cidadão privado. Né? Mas, para esse caso do domínio político, sim, vai fazer diferença. Isso é interessante também, por outro lado, porque São Tomás nunca fala em domínio político. E essa é uma outra excrescência. Porque São Tomás, no Derrenho, ele sempre separa o domínio do político. Né? Para ele, digamos assim, existe para São Tomás um tipo de prelatura, vamos colocar assim, de primazia, de autoridade, que existe naturalmente no estado de natureza íntegra do homem. Para ele, se o homem nunca tivesse pecado, ainda assim seguiria uma hierarquia social em que umas pessoas seriam responsáveis por comandar e outras por obedecer. Ele fala que o que o pecado original introduz é a violência, a necessidade de violência para que essa ordem seja instituída e às vezes obedecida também. Principalmente obedecida, nem sempre instituída. Né? Porque às vezes ela flui naturalmente de uma maneira social. Embora hoje em dia, óbvio, não existe mais nenhuma ordem social totalmente hereditária hoje em dia, né? Provavelmente não. Provavelmente todas já foram modificadas por guerras e conquistas e etc. Né? Em relação a isso, São Tomás vai falar, olha, existe um tipo de prelação que se baseia na violência, de primazia, de autoridade, entre aspas, só que essa que visa a dominação, ela não é política, entendeu? Quando São Tomás fala em política, ele nunca usa domínio político. Ele coloca, se eu não me engano, a expressão que ele usa ele não utiliza domínio, ele utiliza regimen, ele usa regime. Então ele vai falar, o regime político ele se diferencia da dominação. A dominação é uma coisa tirânica, né? É uma relação entre uma pessoa como senhor particular e o povo como servos, digamos assim, mal comparado. A ideia de direito natural, então, que tu está falando, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço, assim, direito natural tem várias vertentes de pensamento, né? E essa ideia do direito natural, pelo menos para a igreja, eu penso que seria a respeito de um direito de que as leis, as leis naturais, direitos naturais, que seriam leis e direitos dados por Deus, certo? Sim, direta e indiretamente, mas como eles emanam da natureza das coisas, são percebidos pelos homens e acertados de acordo com princípios entre os homens, de uma maneira adequada à natureza dos homens, inclusive à natureza social dos homens. Mas como o estado de natureza que antes da sociedade é visto a partir dessa ótica católica cristã, entendeu? Porque a discussão do estado de natureza é um assunto para a próxima aula, quando a gente for falar do Soares. Tu falou em domínio, a diferença entre domínio e política, e tu, de certa forma, remeteu a isso. Eu pensei que fosse a discussão agora. Não. A discussão sobre o estado de natureza é posterior. Ela decorre da obra do Soares, tem alguma coisa a ver com o nominalismo, tem alguma coisa a ver com um certo naturalismo também, mais explícito, que por acaso surge na obra do Cardeal Caetano. Mas isso é a discussão para a próxima aula. Tá. O importante aqui é a gente ver
que o direito vai ganhando contornos cada vez mais subjetivos, inclusive de maneira coletiva, com essa questão dos povos, entendeu? Os povos são vistos como algo, digamos assim, como entidades dotadas de um domínio natural totalmente independente de Deus, entendeu? A respeito, digamos assim, do domínio, isso é o mais importante na obra do Jean Gerson. Outra coisa importante é que ele vai falar que o direito é uma facultas, né? E ele vai colocar essa facultas e falar, o direito é uma facultas, e nessa obra que ele escreveu com Pierre Dailly, essa discussão é complicada porque ele escreveu essa obra com Pierre Dailly. E em outras ele parece ter uma posição um pouco mais moderada, entendeu? Mas eu estou falando dele porque a obra é assinada por ele e está nas obras completas dele, entendeu? E ele acabou levando o crédito. Mas o importante é que ele define o ius como uma facultas, né? E aí tem uma hora em que ele faz uma comparação e fala, ó, o ius é uma facultas que cada ente dispõe de maneira a alcançar o seu bem ou a sua finalidade. E ele fala, por isso dizemos que de uma maneira metafórica, o sol tem direito a brilhar, a andorinha tem direito a fazer o seu ninho e muitas outras coisas. E além disso ele fala, e por isso, e também, por outro lado, é uma faculdade dispositiva. É uma faculdade que está à disposição, ou imediata, ou próxima do indivíduo, para ter certas coisas. E por isso ele vai dizer que não se pode caracterizar a pena, por exemplo, dos apenados como um direito, como um ius, quando na tradição objetiva ela caberia perfeitamente como ius, entendeu? Na tradição objetiva, cabe perfeitamente você dizer que a pena é um direito do apenado, que desvantagens são direitos, que é a justa parte que cabe àquela pessoa dentro daquele contexto social, de acordo com leis justas, obviamente, que não sejam contrárias à justiça divina, né? E à lei natural. Ele vai falar isso, e vamos chegar a essa parte dos pecadores, por isso ele vai dizer que os pecadores têm esse direito. E esse direito, ele é baseado, digamos assim, na conservação do ser, né? E essa posição de o direito como algo legítimo dentro de arranjos puramente humanos, independentemente da sua conformidade ou não com a ordem divina instituída no mundo, concretamente, e, digamos assim, esse direito como emanado de supostas necessidades e por isso plenamente justificável, só por ter sido emanado de supostas necessidades, vai dar origem a uma expressão que é chamada dominium jurisdictionis, que é o domínio de jurisdição. Pelo domínio de jurisdição, todo senhor temporal de uma digamos assim, território político tem direito de morte sobre os seus súditos, porque ele tem o direito de conservar a unidade política e a ordem política, digamos assim, entendeu? Então, o que é o mais importante? E isso que eu falei agora é exposto mais pelo Jacques Salmain. E o Jacques Salmain vai ser o professor, ele vai ser também reitor da Universidade de Paris, só que já no final do século XIV, final do século XV, início do XVI, e ele vai ser o professor de Francisco de Vitória, que, se eu não me engano, é o primeiro expoente da Escola de Salamanca, que vai ser a matéria da nossa próxima aula, né? Vai ser Vitória, Soares, etc. Então, qual é a importância disso, resumindo? É que o direito ele é visto como emanado da necessidade humana, mas ele dá poderes que vão muito além do que seria razoável se esperar, tendo em vista a necessidade humana, inclusive poder de vida e morte. Entendeu? Esse poder, esse direito justificaria, então, um governante ter poder... tirânico. Poder absoluto. Exatamente. Estamos na aurora, né, do nascimento do absolutismo monárquico. Tu falou isso aí meio claramente, a ideia. Então é essa ideia que a gente vai tentar trabalhar, bem como a ideia do estado de natureza, né, na próxima aula, que vai começar a emanar já dessa discussão, né,
que aí temos um marco histórico inequívoco, que é a descoberta dos novos povos, né? A circunnavigação do orbe, além da emergência do protestantismo. Temos um marco histórico que divide muito claramente essa época anterior, que vai até o Jacques Salmet, da época do Francisco de Vitória, que foi aluno dele na Universidade de Paris. Então é disso que a gente vai tratar na próxima aula. E eu agradeço a paciência e a presença de todos.